seja louvado. Queridos irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o livro de Josué no capítulo 1. Se os irmãos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Jesus. A Mandari tem bastante conhecimento do conteúdo deste primeiro capítulo de Josué, quando Deus fala com Josué e lhe transmite ânimo para ele levar a efeito aquilo que Deus havia posto diante dele. Isto porque o Senhor sabia que Josué, como homem, nos momentos difíceis, ele poderia não ter condição de avançar, porque o que ia começar agora era um trabalho duro. Até ali Moisés, servo do Senhor, tinha sido fiel ao Senhor, e se conduzido segundo a vontade de Deus, e o Senhor nunca deixou de dar sinais que acompanhavam naquela missão. Sempre esteve com ele. Todas as vezes que Moisés precisou de que o Senhor mostrasse poder e sinal de que estava acompanhando, o Senhor não negou. Agora começa então Josué a dar continuidade nesta empreitada tão difícil. Ele tinha acompanhado já desde o começo, viu quando o Senhor deu graça de o povo atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Irmãos, isto para nós é que nós não temos capacidade de poder considerar o tamanho da obra que Deus fez ali. Quem é que poderia conduzir um povo, irmãos, que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças? Se considerar mais ou menos como é uma família, daria cerca do que de 2 milhões de pessoas saindo do Egito para atravessar tudo quanto estava na frente e chegar até a terra prometida. Mas o caminho que eles tinham que fazer, irmãos, chegava num lugar que eles não tinham como atravessar, era o Mar Vermelho. Primeiro Moisés, então, vendo aquela dificuldade, clamou ao Senhor, e os irmãos conhecem o que aconteceu. Deus abriu o mar para o povo passar, e o povo passou em terra seca, saiu do outro lado.
Consideremos, irmãos, o poder desse Deus. Não é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus de Jacó, então, era Deus de Israel. E também era com Moisés, que ele estava escolhido por Deus para levar aquele povo à terra prometida. E o Senhor, irmãos, mostrou ali o poder que jamais no mundo se ouviu dizer de alguém que pudesse fazer o mar se abrir para o seu povo passar. E um detalhe é que o Senhor permitiu que o povo passasse e deixou que o inimigo que estava atrás do povo, que eram os egípcios, os soldados, permitiu que eles também entrassem, só que não chegaram até o outro lado. Porque depois que o último saiu, irmãos, dos limites daquela água, Deus ordenou e Moisés tocou com aquele bastão, aquela vara que ele tinha, e o mar se fechou. Então passou o povo, mas não passou o inimigo. Agora, irmãos, Josué então recebe de Deus essa incumbência de levar esse povo para frente. Mas ele sabia que ele não tinha condição. Ele sabia das dificuldades que Moisés tinha, do trabalho que Moisés fazia para conduzir um povo, irmãos. Vejam que não era um povinho, um punhadinho de gente, irmão, uma multidão, praticamente um pequeno país, não é? Levar tudo, não tinha alto-falante, microfone, nem telefone para se comunicar, não tinha nada disso. Era falando de um para outro, de outro para outro, até chegar o povo todo ter conhecimento. E Deus foi com Moisés, nunca deixou ele confundido diante do povo. E agora nessa dificuldade, então, Josué recebe de Deus esta ordem de dar continuidade aos trabalhos que já haviam sido começados. E ele, diante dessa grande dificuldade, irmãos, deve ter clamado ao Senhor. E o Senhor veio então e falou com ele: olha, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Você se levante agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, para chegar na terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas o que ele tinha que passar? Tinha um rio que não tinha ponte nem barco, era o rio Jordão. E se fosse um só passar, irmãos, a pessoa pode até criar alguma coisa que não afunde na água, e não era tão largo este rio, e ele acabar saindo do outro lado. Mas não era uma pessoa, era uma multidão, e tinha os animais, crianças, a mudança que eles carregavam sobre os animais, irmãos, porque onde eles iam, eles levavam tudo que eles precisavam no lombo dos animais e nas suas costas também. Como é que ia passar esse mundo de gente num rio que não dava para nadar, sair do outro lado? Mas Deus ordenou: você passa este rio, que eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Aí fez a promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio. Os irmãos, vejam, irmãos, que extensão era essa terra, e é ainda essa terra, até no rio Eufrates, era muito distante dali. Toda esta terra que era dos homens que ali moravam, heteus e outros povos, até o grande mar, até o poente do sol, será o vosso termo. Vocês vão até lá, não tem fim o tamanho do resultado que vocês vão alcançar fazendo isso que eu estou mandando. Então vocês não vão morar num lugarzinho apertado, numa terra ampla, sem limites. Vocês vão ter um lugar imenso para vocês viverem. E depois disse assim: e ninguém vai se suster diante de vocês todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não vou deixar nem desamparar. Irmãos, está aqui era Deus falando com Josué. Imagine, irmãos, esse Josué, como é que ficou diante de Deus falando isso com ele. Ele deve ter se levantado dali depois desta recomendação, porque ele sabia quem é que tinha falado com ele. Os outros não, mas ele sabia. Foi Deus quem falou comigo, foi Deus quem me mandou avançar e sair do outro lado, foi Deus que prometeu de estar comigo e com todo este povo. Então, irmãos, isto veio para ele como uma força. E ainda disse: quando você se enfraquecer um pouco, esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo sair do outro lado, herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria.
Irmãos, que comunhão, que ligação com Deus é essa? Ele não estava ouvindo uma pessoa falando com ele, está ouvindo a pessoa de Deus, que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, dono de toda a natureza, dono do universo. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. E aqui vem, irmãos, por que ele precisava ter bastante bom ânimo? Não era pouco, não. Esforçar-se. Para quê? Para você ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para você andar prudentemente e conduzir-se por onde quer que você andar, prudentemente, conhecendo toda a lei de Moisés. Ele precisava conhecer, irmãos, porque se ele não tivesse conhecimento nenhum do que Moisés trazia consigo, da lei que foi escrita nas tábuas, como é que ele ia andar prudentemente se não conhece? Então a pessoa, para andar, irmãos, vamos considerar agora, no nosso caso, nós não fomos chamados para andar, para peregrinar num deserto aqui, fisicamente nesta terra, mas espiritualmente sim. O Senhor nos chamou para nós caminharmos num caminho que Ele já traçou para nós, cujo caminho é Jesus Cristo, para chegar no destino nosso. E assim como aconteceu com aquele povo, também aconteceria conosco, e de fato acontece. Dificuldades, situações adversas que não dá para passar, não dá para continuar. Mas o que disse o Senhor para ele? Você não se desvie da lei. Você precisa conhecer a lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para você se conduzir com prudência por onde você andar, e não deixa apartar da tua boca o livro desta lei, e medita nela dia e noite, para você ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque você vai prosperar no teu caminho, e então vai se conduzir prudentemente. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo que espiritualmente é como um deserto, tem de tudo quanto é coisa para tirar o nosso ânimo, para a gente desistir, para parar, para não ter, olhando um pouco no horizonte, não vê nada, não vê condição. Tem o sol que castiga de noite tem o frio, é tudo escuro, não é? Porque eles não tinham luz, não tinham nada, eram pequenos fachos de luz que eles carregavam. Mas o que Deus fazia para eles? Para eles, como sabia que eles não tinham farolete, não tinha lâmpada, não tinha nada, o que o Senhor fazia? De noite, o Senhor mandava uma luz que clareava todo o ambiente deles para onde eles andavam. Não tinha um avião em cima, um helicóptero projetando luzes, mas tinha os olhos de Deus olhando e iluminando tudo. Nós também estamos hoje num mundo de trevas, irmãos. Ninguém sabe onde pôr os pés, porque nós não enxergamos nada espiritualmente. O pouquinho que enxergamos é porque tem uma luz que se projeta em cima de nós e nos vai esclarecendo o caminho por onde nós devemos andar. Mas para que essa luz não se apague ou não deixe de nos esclarecer, clarear o nosso caminho, nós precisamos andar com prudência e não se esquecer da lei, meditar nela de dia e de noite. Como Davi mesmo escreveu, falando do justo, o justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós, irmãos, não vamos meditar na lei, porque aqui agora não é a lei dada a Moisés para o povo de Israel, mas é a lei do Espírito de vida, que vem agora pelo poder do próprio Espírito, que mostra para nós o caminho que nós devemos seguir, que é Cristo. Andando conforme o Senhor Jesus nos ensina constantemente, nós não vamos ficar no escuro, nós não vamos deixar de atravessar as dificuldades, nós não vamos ver nada diante de nós que nos impeça de caminhar, porque o Senhor é aquele que limpa os nossos caminhos.
Ele faz o vale subir, ou seja, um precipício que estiver na nossa frente, Deus tem o poder de fazer ele encher e nós passarmos num caminho plano. E também montanhas que podem surgir, o Senhor aplana para o povo passar. Nós estamos hoje, irmãos, diante de tantas dificuldades, tantas coisas, tantos ventos de doutrinas que surgem de todas as maneiras que vêm diante de nós para desviar-nos do foco, desviar-nos do caminho que nós estamos seguindo para a terra prometida, que não é aqui no mundo, é a glória de Deus. E nós não podemos desviar, porque quem se desvia perde o foco, perde a luz e fica no escuro, e nas trevas nós não conseguimos chegar no nosso destino. Se tem alguém aqui nesta tarde ouvindo a palavra, está duvidando, está pensando, mas será que Deus me conhece? Será que eu estou no caminho da verdade? Será que eu estou servindo de fato ao Senhor? Você mesmo deve saber, porque o Espírito de Deus habita em você e você precisa estar guiado por Ele. Então procure consultar se realmente Ele ainda está manifestando a luz de Cristo sobre ti. E isso aí não é alguém que vai te dizer, é você mesma, você mesmo que tem condição de ver se o Senhor está em ti ou não, se Ele está te guiando ou não. E quem nos guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se vê, não se apalpa. O Espírito Santo, irmãos, Ele habita dentro de nós, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos desvia de nós todo tropeço. E nesta tarde, irmãos, ninguém ouvindo esta palavra pode sair daqui duvidando ou desconfiando que está num deserto, que não tem rumo, que não tem caminho, que não sabe para onde ir. Então faça hoje um teste e veja se a luz de Cristo está sobre ti. Se ela estiver, não temas, esforça-te, porque o Senhor será contigo. Quem nos conduz nesta graça é o Senhor, irmãos. E não é por tempo de caminho, porque é crente antigo, eu já sei o caminho, ninguém sabe. Alguém disse para o Senhor Jesus falando com os discípulos, disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque alguém disse, Senhor, então mostra-nos o caminho que nos interessa, o que nos basta. Ele falou, pois é, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem está no caminho que é Jesus Cristo tem em si a verdade e tem a vida. Tendo a vida, irmãos, a morte está afastada. Queira Deus que todos que estão ouvindo agora esta palavra possam saber que não está caminhando num deserto lá do Oriente, não, mas neste mundo espiritual, um verdadeiro deserto de aflições, de contrariedades, de violência, maldade, perseguições, irmãos, espíritos também das trevas que se manifestam e querem desviar-nos dos retos caminhos do Senhor. Isso é o que mais tem, e ninguém é livre, até a criancinha já sofre isto, o idoso também sofre. As tentações muitas vezes querem tirar a pessoa dos olhos do Senhor, até querer fazê-la tirar a sua própria vida, porque ela não vê, não vislumbra mais nada, então não sabe mais o que fazer da vida, começa a pensar até em tirar a sua própria vida. Por quê? Porque não vê mais futuro, não vê mais nada. O Senhor manda a palavra nesta tarde e te diz, o teu futuro é brilhante, ele está diante de ti. Não dê ouvido às vozes que vêm na tua mente. E se você está com uma enfermidade psíquica, poderosa é a palavra desta tarde para te libertar. Se você foi tomado de alguma depressão e ela está agora no estágio avançado e você não vê mais motivo de viver, receba agora, como os que estão aqui ouvindo certamente receberão ânimo, coragem e vida para servir a Deus. Os irmãos, vejam, pessoas que perdem, não sentem mais amor na vida, por causa de um desemprego, por causa de um desenlace, por causa de qualquer coisa desta vida, que são todas da terra, passageiras. Então a pessoa cisma de tirar a vida. Não tenho mais motivo para viver, eu vou parar, eu vou dar um jeito na minha vida, porque não quero mais ficar deste jeito. Isso tudo é opressão das trevas, para fazer você ficar por aqui mesmo. Mas haja luz nesta tarde. Deus, que por piedade, olhando para essa multidão aqui sentada, e por esse mundo afora, onde tiver alguém ouvindo esta palavra, que haja um reflexo da luz, deste sol da justiça, que nos ilumine, que ninguém saia debaixo deste foco que vem lá dos céus, irmãos.
Muita gente anda buscando farolete, lamparina, coisa para acender que o vento apaga. Acende uma coisinha porque eu estou no escuro, isso aqui vai me ajudar. Mas acaba a pilha, fica no escuro. Então acende um fósforo ou qualquer coisa, é um lampiãozinho, qualquer coisa assim, e vai andando, vê o que é 1 metro na frente. Mas se tiver uma coisa feia na frente, não vê. E não só isso, bate um vento qualquer, a luz se apaga. E muita gente andando atrás destas luzes. Quem sentir agora, pela virtude da palavra, de que os olhos de Deus estão sobre ti, que o Espírito de Deus habita no teu coração, coisa que muita gente não crê, mas se você crê que o Espírito de Deus habita em ti, então o Senhor vai manifestar em ti a luz deste sol da justiça, que te ilumina neste deserto, mal nenhum te atingirá. Glória ao nome do Senhor. De vez em quando se tem notícia, pessoa foi entrando numa situação tão terrível que um dia buscou tirar a sua vida. E alguns até conseguem. Tira a sua vida, pronto, cortou o plano de Deus. Que era viver um pouco mais, mas ele cortou, estragou seu futuro. Não chega mais na terra prometida. Alguém pensa assim, mas suicidar, será que o pessoal suicidar não entra no céu? Veja bem, irmãos, quando Deus falou com Josué, você se esforça, tem bom ânimo e guarda toda a lei e medita nela, para você andar prudentemente, porque você tem que chegar na terra prometida. Aquele que se mata, tira a sua vida, irmãos, ele estava para chegar na terra prometida, mas ele abortou a sua viagem. Sabe que tem alguém aqui hoje ouvindo esta palavra e que está querendo abortar a sua missão, abortar o seu viver? Receba em nome do Senhor Jesus o poder do Espírito Santo que afaste de ti esta tentação. Aquele que se suicidou foi Judas Iscariotes, porque ele não viu mais futuro, mas você tem futuro. Diante de ti está proposta terra prometida, é a glória de Deus. Santo é o Senhor. Então não é sofrimento desta vida terrena que vai nos impedir. Paulo mesmo escreveu que as aflições deste tempo presente não são sequer para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a glória não é no deserto não, irmãos. A glória é quando chegar na terra prometida. Quem tem aqui plano na vida para alcançar esta glória, na vida eterna, com glória nos céus, hoje o Senhor te dá ânimo. Sai daqui animada, animado, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é com todos nós. Deus seja louvado.